O príncipe Luís, o membro mais jovem e mais travesso da família real, tem o dom de roubar os holofotes com sua personalidade sincera. Embora ele se dê bem com a maior parte da família, é difícil não notar uma certa distância entre ele e a rainha Camila. Houve alguns momentos em que parecia que eles estavam se dando bem, mas tudo mudou durante a celebração de Natal organizada pela princesa Kate. Junte-se a nós e revele como o príncipe Louis surpreendeu o país inteiro com sua mensagem Royal Bombshell sobre Camila, o mais jovem membro da realeza. Não há melhor maneira de começar a história de hoje do que com o charmoso, atrevido e inegavelmente adorável príncipe Lewis, o filho mais novo do príncipe William e de Kate Middleton. Nascido em uma ensolarada manhã de primavera, em 23 de abril de 2018, no St. Mary's Hospital, em Londres, Louis chegou com toda a pompa e circunstância próprias de um membro da realeza. O ar estava repleto de comemorações, salvas de tiros, badaladas de sinos e um país desmaiando coletivamente pelo mais novo membro da Casa de Windsor. Desde o início, Louis conquistou corações. Seus pais escolheram o nome Louis Arthur Charles, em homenagem ao seu avô, o atual rei Charles III, e ao falecido Louis Earl Mountbatten, da Birmânia, um parente próximo que desempenhou um papel importante na história da família real. É um nome grande para um menino tão pequeno, mas, se seus primeiros anos de vida servirem de referência, Louis está mais do que pronto para fazer jus a ele. Vamos falar sobre sua crisma. Foi um caso de realeza, é claro. Em 9 de julho de 2018, Louis foi batizado pelo arcebispo de Canterbury, na Capela Real do Palácio de St. James. As fotos desse dia são simplesmente adoráveis. Seus irmãos mais velhos, George e Charlotte, pareciam mais orgulhosos do que nunca, já mostrando sinais de seu estreito vínculo entre irmãos. Crescer como o caçula em uma casa real não é uma experiência típica de infância, mas William e Kate se esforçaram muito para dar aos filhos um equilíbrio entre os deveres reais e a vida familiar normal. O pequeno Louis passou seus primeiros anos entre o Palácio de Kensington e Londres e Animer Hall, o retiro rural da família em Norfolk. Seus pais sempre falaram sobre como eles valorizam o tempo em família, seja cuidando do jardim, cozinhando ou simplesmente brincando ao ar livre, atividades em que a personalidade animada de Louis supostamente brilha. Falando em personalidade, Louis causou impacto durante sua estreia no Tropa de Cor em 2019. Empoleirado na sacada do Palácio de Buckingham, ele acenou com entusiasmo para a multidão e provou, mesmo sendo um bebê, que não é de fugir da atenção. Avançando rapidamente para as comemorações do Jubileu de Platina de Elizabeth II, ele roubou a cena novamente com suas expressões animadas, comportamento brincalhão e alguns momentos dignos de memes que deram o que falar na internet por semanas. A educação é uma prioridade para a família Wales, e Louis deu seu primeiro grande passo no aprendizado formal quando começou a frequentar a Wilcox Nursery School em 2021. O pequeno príncipe era todo sorrisos quando se juntou a seus colegas perto do Palácio de Kensington, demonstrando a mesma curiosidade e entusiasmo que seus pais sempre destacaram em suas aparições públicas. Em 2022, grandes mudanças estavam no horizonte da família. Eles se mudaram para Adelaide Cottage, no Windsor Home Park, uma mudança que proporcionou mais privacidade e espaço para os filhos que estavam crescendo. Nesse mesmo ano, Louis começou a frequentar a Lambrick School, uma escola preparatória independente em Berkshire, ao lado de George e Charlotte. Apesar de sua tenra idade, Louis já participou de alguns eventos históricos importantes. Quando a rainha Elizabeth II faleceu em setembro de 2022, a família real entrou em um novo capítulo. Seu avô subiu ao trono como rei Charles III, e com isso, Louis se tornou o quarto na linha de sucessão ao trono, um marco significativo, pois ele é o primeiro príncipe britânico na história a seguir uma irmã mais velha na sucessão, graças ao acordo de nascimento. A coroação do rei Charles III, em 6 de maio de 2023, foi outro grande momento para Louis. Vestido com um impecável traje real, ele compareceu ao lado de seus pais e irmãos,
acrescentando um toque de charme juvenil à grandiosidade do evento. Embora seu irmão mais velho, o príncipe George, tenha desempenhado um papel mais formal na cerimônia, a presença de Louis fez com que todos se lembrassem da próxima geração da realeza. O irmão mais novo, adoravelmente irritante. Está claro para você que Louis, como o membro mais jovem da família real, é o mais travesso. Seja fazendo caretas em eventos reais ou tentando apagar a vela da irmã em uma cerimônia de Natal, o príncipe Louis tem o dom de roubar os holofotes. Mas por trás das risadas e sorrisos, há uma dinâmica comovente com seus irmãos mais velhos, Príncipe George e Princesa Charlotte. Como qualquer irmão mais novo, Louis ocupa um lugar especial na família. Não apenas por ser o bebê do grupo, mas pelos laços únicos que compartilha com seu irmão e irmã. Suas brincadeiras às vezes lhe rendem o título de irmãozinho sabichão. Mas, sejamos honestos, é um título que ele parece usar com orgulho e pelo qual todos o adoram. Se há um irmão que Luiz admira, e talvez copie um pouco demais, é a princesa Charlotte. Com apenas 8 anos de idade, Charlotte assumiu o papel não oficial de irmã mais velha responsável. Ela é vista com frequência orientando Louis durante aparições públicas, garantindo que ele siga o protocolo real, tanto quanto uma criança de 6 anos pode fazer, e mantendo-o sob controle quando seu lado atrevido leva a melhor. A natureza protetora de Charlotte estava em plena exibição durante o passeio da família para o serviço anual de canções de Natal de Kate Middleton, na abadia de Westminster. Louis, que fez sua estreia no evento, caminhou confiante ao lado de seus irmãos, sem se incomodar com a grandiosidade do local histórico. Com Charlotte ao seu lado, era como se Louis soubesse que tinha seu próprio anjo da guarda pessoal cuidando dele. E, embora ele tenha tentado apagar a vela dela na saída, Charlotte simplesmente sorriu, afastando-a com um tipo de paciência que só uma irmã mais velha poderia ter. O vínculo entre eles não é novo, vem crescendo desde o nascimento de Louis. Uma foto particularmente doce do 3º aniversário de Charlotte mostra-a embalando o bebê Louis no colo, depositando um beijo gentil em sua testa. Mesmo em uma idade tão jovem, ela já mostrava sinais da irmã mais velha amorosa que se tornaria. E embora seus papéis tenham evoluído, a proximidade permanece. Seja como voluntária em Baby Banks ou participando da diversão em eventos reais, Charlotte geralmente assume a liderança e Louis segue seus passos com alegria. Agora vamos falar sobre George, o futuro rei de 10 anos que vem assumindo um papel real mais proeminente. Durante anos, George e Charlotte foram a dupla dinâmica, frequentemente vistos lado a lado durante os passeios em família. Mais recentemente, o relacionamento de George e Louis floresceu, evoluindo para uma encantadora mistura de camaradagem e brincadeiras. Pessoas de dentro da família revelaram que Louis deixou de ser o irmão mais novo e irritante para se tornar o parceiro de crime de George. Eles têm passado mais tempo juntos, criando vínculos com interesses em comum, e, é claro, se metendo em algumas confusões. Seja entrando sorrateiramente na cozinha para fazer um lanche depois do intervalo, ou pregando peças nos pais, George e Louis estão provando que um pouco de travessura é coisa de família. E embora George possa estar crescendo rapidamente, Louis tem uma maneira de trazer à tona o lado brincalhão de seu irmão mais velho, lembrando-o de que não há problema em ser apenas uma criança às vezes. O vínculo entre os dois também ficou evidente durante as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth, quando Louise, com expressões maiores do que a vida, deu o que falar. Embora George mantivesse seu comportamento calmo, ficou claro que ele vigiava seu irmão mais novo, garantindo que ele não fosse muito longe no reino do caos real. A personalidade animada de Louise não para em casa. Sua recente incursão no aprendizado da bateria tornou-se um novo capítulo em sua jornada como o membro mais barulhento da família. O príncipe William, sempre um pai compreensível, brincou dizendo que passa a maior parte do tempo com os dedos e os ouvidos, enquanto Louis aprimora suas habilidades com entusiasmo. Quase dá para imaginar. Louis tocando em seu kit de bateria, Charlotte revirando os olhos, mas secretamente admirando a energia do irmão, e George fingindo ser muito legal, mas secretamente desejando poder participar.
São esses pequenos momentos que fazem com que as crianças baleias se sintam tão identificáveis, apesar de seu status real. E quando você vê George, Charlotte e Louis juntos, fica claro que eles são mais do que irmãos. Eles são uma equipe. Desde a combinação de roupas nos eventos reais até o trabalho voluntário lado a lado, os três têm um vínculo que é cativante e inspirador. Durante uma recente visita num banco de bebês, Charlotte assumiu o comando enquanto Louis brincava com um brinquedo King Kong, provando mais uma vez que o caçula geralmente encontra mais alegria nas coisas mais simples. Um pequeno príncipe cercado de amor. Entretanto, como o membro mais jovem da família, Louis tem um relacionamento especial com os membros mais velhos da família real, que o diferencia. Ele pode ser o terceiro filho atrevido, muitas vezes roubando a cena com seus sorrisos maliciosos e sua personalidade espirituosa. Mas Louis também é profundamente adorado pelas pessoas mais próximas a ele. Não é segredo que Kate Middleton compartilha um vínculo incrivelmente próximo com seu filho mais novo. Conhecida por seu estilo de criação gentil e carinhoso, Kate sempre foi o tipo de mãe que equilibra as responsabilidades reais com uma abordagem muito prática para criar seus filhos. E Louis? Bem, ele é o único que a mantém alerta. O amor de Kate pelo ar livre desempenha um papel importante em sua criação, e é evidente que Louis se sente em casa na natureza. Seja explorando os terrenos de Adelaide Cottage e Windsor, ou ajudando em projetos de jardinagem, Kate garante que seus filhos, especialmente Louis, sejam sempre incentivados a abraçar as alegrias simples da vida. E não vamos nos esquecer de seu lado criativo. Com seu amor por arte e confeitaria, Kate frequentemente organiza atividades que despertam a curiosidade e a energia lúdica de Louis Lewis. Louis é frequentemente descrito como a criança selvagem da família, e Kate é a primeira a sorrir carinhosamente quando ele faz alguma coisa atrevida. Quer ele esteja dançando na cozinha com Charlotte ou tentando acompanhar seus irmãos mais velhos, Kate sabe como transformar esses momentos em lembranças queridas da família. É um vínculo construído com risadas, amor e um pouco de paciência. Algo com que todos os pais que têm um filho mais novo e animado podem se identificar. Como pai, o príncipe William sempre tentou encontrar um equilíbrio entre o dever real e o envolvimento ativo na vida de seus filhos. Louis, sendo o mais novo, compartilha um relacionamento particularmente brincalhão com o pai. William ensina a seus filhos a importância da bondade e da responsabilidade, valores que lhe foram transmitidos pela princesa Diana. Ele também tem um senso de humor maravilhoso, que Louis claramente herda. Em público, William é frequentemente visto orientando Louis durante eventos formais, enquanto que nos bastidores, os informantes revelam que ele é o primeiro a rir das travessuras do filho. Para Louis, seus avós maternos, Carol e Michael Middleton, são a fuga perfeita das formalidades da vida real. Na casa da família Middleton, em Berkshire, o ambiente é muito mais relaxado e aconchegante, permitindo que Louis seja apenas uma criança. Carol Middleton, em particular, é conhecida por sua dedicação aos netos, e o pequeno Louis se beneficia muito de sua abordagem prática. Seja assando biscoitos juntos, jogando jogos ao ar livre ou ajudando-a com a jardinagem, Carol garante que Louis desfrute das alegrias simples da infância. Ela não é apenas uma avó, é uma confidente, uma companheira de brincadeiras e uma fonte de abraços sem fim. Michael Middleton, por outro lado, traz calma e estabilidade ao mundo de Louis. Ele frequentemente leva Louis para passear na natureza ou se envolve em momentos tranquilos em família. Essa conexão com os Middletons dá a Louis um senso de equilíbrio, fundamentando-o em uma educação mais comum e, ao mesmo tempo, preparando-o para a vida dentro da família real. O rei Carlos III pode ter uma vida agitada como monarca reinante, mas nunca está ocupado demais com seus netos, inclusive Louis. A paixão de Charles pela natureza e pelo meio ambiente muitas vezes transparece em seus momentos com Louis. Seja compartilhando histórias sobre jardinagem, explicando a importância de proteger o planeta, ou ensinando-o sobre a história da família real, Charles desempenha um papel importante na transmissão de seus valores para a próxima geração. Embora Louis ainda seja muito jovem, sabe-se que Charles tem um carinho especial por ele,
assim como tem por George e Charlotte. Seu papel de avô proporciona a Louis sabedoria e carinho, criando memórias que ficarão com ele por muitos anos. Com laços tão fortes em toda a família, há uma pessoa visivelmente ausente do círculo íntimo de Louis. Camila, a rainha consorte. Enquanto Louis compartilha relacionamentos divertidos e calorosos com todos, desde os pais de Kate até o rei Charles, o nome de Camila raramente aparece quando se fala de seus relacionamentos mais próximos. Será que isso é apenas uma coincidência? Ou há algo mais nisso? Príncipe Louis e Camila, a curiosa distância. Bem, muitos acham que o motivo da distância entre Camila e Louis não é outro senão o ódio que o príncipe William sente por sua madrasta. E quem poderia culpá-lo? Sua história complicada vem se formando há décadas. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Outros acreditam que essa distância não tem nada a ver com os sentimentos de William. Em vez disso, eles acham que as crianças, mesmo as mais novas como Louis, são muito mais perceptivas do que acreditamos. As crianças simplesmente sabem quando algo parece errado, e Lewis, o pequeno príncipe atrevido que é, pode simplesmente estar se afastando de Camila por conta própria. Para entender de fato essa tensão, precisamos relembrar o relacionamento tenso entre William e Camila. Não é segredo que William guarda um profundo ressentimento em relação à mulher que está no centro do desgosto público de seus pais. Imagine ser um jovem garoto, testemunhando sua família se desfazer sob o olhar implacável da mídia, com o nome de Camila constantemente nas manchetes. É uma dor que não desaparece, e os incitadores há muito tempo sugerem que os sorrisos educados e a cordialidade pública de Williams em relação à sua madrasta escondem uma realidade muito mais fria. Quando Camila se casou oficialmente com o rei Charles em 2005, Williams não ficou entusiasmado com o fato. Ele era leal à sua falecida mãe, a princesa Diana, e não há dúvida de que a lembrança dela é muito importante em seus sentimentos em relação a Camila. Ao longo dos anos, os dois conseguiram coexistir, mas é mais como um armistício do que um relacionamento amoroso. William pode apreciar a dedicação de Camila ao dever agora, mas isso não significa que ele esteja pronto para estender o tapete vermelho para ela, e parece que seus filhos também perceberam isso. Agora vamos falar sobre Louis. O irmão mais novo da baleia sempre foi descrito como espirituoso, brincalhão e, convenhamos, um pouco travesso. Mas as crianças têm uma capacidade extraordinária de captar a energia ao seu redor. Seja a tensão em uma sala, conversas tensas ou sinais sutis dos adultos em quem confiam. As crianças geralmente sabem quando algo não está certo. É perfeitamente possível que Louis sinta algo quando Camila está por perto. Talvez seja o desgaste sutil de William. Ou talvez seja apenas a ausência do mesmo calor que ele recebe de outros membros da família. As crianças podem ser jovens, mas certamente não são estúpidas. Elas conseguem perceber quando alguém não é tão natural ou tão carinhoso quanto, por exemplo, os avós de Carol e Michael Middleton, ou até mesmo o próprio rei Charles. Louis, com sua natureza observadora, pode estar apenas seguindo seus instintos e mantendo distância. Camila, para seu crédito, tem trabalhado incansavelmente ao longo dos anos para conquistar seu papel na família real. Ela se dedicou a trabalhos de caridade, esteve ao lado do rei Charles em todos os momentos e conquistou muitos do público que a viam como a vilã na história de Diana. Mas dentro da Casa da Baleia, a história é diferente. Embora o rei Charles adore seus netos e compartilhe um vínculo caloroso com George, Charlotte e Louis, a conexão de Camila com eles parece muito menos proeminente. Raramente, ou nunca, você verá momentos públicos de afeto entre ela e o filho mais novo da baleia. Alguns podem dizer que isso se deve ao fato de Louis ainda ser jovem e participar com frequência de eventos formais da realeza. Mas outros argumentam que isso reflete algo mais profundo, uma distância natural nascida de uma história familiar complicada. Lembre-se de que William é um pai ferozmente protetor. Ele está determinado a dar a seus filhos uma infância o mais normal possível, protegendo-os da dor e do escrutínio que ele sofreu na infância. Se ele tiver alguma desconfiança em relação a Camila, não é difícil imaginá-lo mantendo o papel dela na vida de Louis à distância. O vínculo inesperado.
Você ficará surpreso ao saber que, apesar de todos os rumores sobre a tensão dentro da família real, houve momentos em que o príncipe Luís e a rainha Camila pareciam se dar muito bem. De fato, alguns desses momentos foram tão emocionantes que deixaram os observadores da realeza se perguntando se o relacionamento deles é mais do que aparenta. Vamos começar com o dia de Natal em Sandringham, um dia repleto de tradição real e alegria festiva. Nessa época festiva em particular, o jovem príncipe Louis, vestido de forma adorável como sempre, chamou a atenção de todos durante a caminhada da família real para uma igreja. Louis, que acabara de completar 4 anos, estava caminhando ao lado da rainha Camila, e o momento entre eles derreteu os corações de toda a nação. Enquanto a família caminhava pela trilha, Camila gentilmente colocou a mão nas costas de Louis, guiando-o para a frente enquanto conversavam. Louis, sempre charmoso, olhou para ela com seu sorriso característico, com os olhos cheios de curiosidade e carinho. Naquele instante, parecia que a meia-avó e o neto compartilhavam uma conexão genuína, um momento fugaz, mas significativo, de ternura. Os espectadores não puderam deixar de comentar o quão doce foi essa troca. Camila, que muitas vezes se mostra reservada, parecia relaxada e à vontade com o jovem e atrevido príncipe. E Louis, que não é de conter as emoções, parecia completamente à vontade com ela. Outro fato que chamou a atenção das pessoas ocorreu durante a visita de Camila à ilha de Man. Enquanto cumpria seus deveres reais, a rainha consorte conheceu uma mãe com meninos gêmeos, ambos vestidos com roupas azuis combinando. Ao admirar os pequenos, Camila não resistiu em falar de seu próprio Louis Grandson, descrevendo-o de forma brincalhona como uma pessoa que dá muito trabalho. O comentário, feito com um sorriso, arrancou risadas da plateia. Foi um momento sincero e compreensível que demonstrou o senso de humor de Camila e sua consciência da personalidade de Louis, que é maior do que a vida. Mas o que esses momentos realmente significam? Não se deixe enganar. Camila já é bem conhecida como alguém que sabe exatamente como agir em público. Não seria surpreendente se ela fizesse isso deliberadamente para criar a impressão de que ela e Louis compartilham um vínculo afetivo próximo, mesmo que a realidade esteja longe disso. A bomba de Natal. Você pode achar que estou exagerando, mas e se eu lhe disser que o príncipe Louis surpreendeu o país inteiro com uma mensagem real bombástica sobre Camila? Essa é a notícia de 5 minutos atrás. Então, vamos explicar tudo. Tudo começou com a bela cerimônia de Natal da princesa Catherine na abadia de Westminster. O evento, caloroso e festivo, foi uma celebração de amor, gratidão e união. Um cenário perfeito para o que logo se tornaria o momento mais comentado da noite. Como parte do serviço, os convidados foram convidados a escrever mensagens de agradecimento em cartões vermelhos e pendurá-los na árvore da bondade. Cada cartão trazia o nome de alguém que os havia ajudado este ano. Os filhos da baleia, George, Charlotte e Louis, participaram com muita dedicação. Ao entrarem na abadia ao lado de seus pais, George e Charlotte carregaram seus cartões com cuidado, com o lado em branco voltado para fora, mantendo suas anotações sinceras em sigilo. Mas Louis, sempre o caçula espirituoso e travesso, exibiu orgulhosamente seu cartão para todos verem. Em sua adorável caligrafia, estava escrita uma mensagem comovente. Obrigado pela concessão e pelo vovô porque eles brincaram comigo. A referência, é claro, era a seus avós maternos, Carol e Michael Middleton, que são conhecidos por compartilharem um vínculo estreito com o jovem príncipe. O bilhete derreteu corações e arrancou sorrisos, especialmente quando a família Middleton sorriu com orgulho de seus assentos. No entanto, por mais doce que tenha parecido o momento, a ausência de uma menção à rainha Camila levantou dúvidas entre os espectadores. No meio da multidão, alguém perguntou a Louis, em tom de brincadeira, por que Camila não estava em sua lista. Louis, que nunca se esquivou de falar o que pensava, respondeu com uma franqueza para a qual ninguém estava preparado. Com uma expressão séria que só uma criança consegue dominar, ele disse: "Ela está mentindo." A sala congelou. Os sorrisos de Caden e William diminuíram. Seus rostos se misturaram com choque e confusão. Por um momento,
pareceu que o tempo parou. Kate se inclinou ligeiramente. Os sorrisos de Kate e William vacilaram. Seus rostos eram uma mistura de choque e confusão. Por um momento, pareceu que o tempo parou. Kate se inclinou ligeiramente, colocando gentilmente a mão no ombro de Louis. Seus instintos maternais entraram em ação enquanto ela sussurrava algo para acalmá-lo. William, por outro lado, parecia atônito, olhando para Camila, que estava a alguns metros de distância, com uma expressão difícil de ler. O rosto de Camila rapidamente se transformou em um sorriso estranho, embora estivesse claro que ela havia sido pega de surpresa. A rainha consorte, que estava cumprimentando graciosamente os convidados e participando do evento, agora se encontrava no centro de uma tempestade real. Mas Luz ainda não havia terminado. Da maneira que somente uma criança de 6 anos de idade poderia fazer, ele continuou falando sério. Ela disse que jogaria comigo, mas quando fui ao seu quarto, ela gritou para eu ir embora e disse que eu estava sendo irritante, e então eu a vi sentada lá sem fazer nada. 5 minutos atrás, todos estavam rindo, divertidos com a honestidade brincalhona de uma criança. Mas agora, as palavras de Louis pairavam pesadamente no ar, e a multidão começou a perceber o que realmente estava ouvindo. Um vislumbre do que alguns suspeitavam o tempo todo. A verdadeira natureza de Camila, quando as câmeras não estavam rodando,